Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Hoje falaremos um pouco da área do direito. Estamos aqui com o Dr. Hélio da Colombo Advogados. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, cara. Boa tarde. Ou boa noite, ou bom dia, né? Depende da hora que você está vendo, né? Bom, vamos começar com um presentinho. Sou bem recebido aqui, já com um presente. Você colocar a sua Obrigado. água. Já vou utilizar imediatamente aqui para gelar aqui. Estamos num inverno de verão, né? Então tá um calor brabo já. Depois pode colocar cerveja que ele fica... Ah, sim, uma boa pedida aqui. Vou colocar... Além disso, ainda tem um abridor, ó. Ah, aí, que interessante. Eu não tinha percebido, não. É multifuncional. Ah, é verdade. Ele mantém a temperatura por 6 horas e ainda tem um abridorzinho aqui para a gente abrir a cervejinha. Está estreado, aprovado. Bom, vamos começar. Vamos lá. Sempre começo. Qual o seu sonho de criança de profissão? Olha, assim... Eu sempre me vi como advogado, né? Por incrível que pareça, né? Por quê? Porque meu pai era advogado, né? Então eu me espelhava bastante nele, aquela admiração filial. Então você viu seu pai chegando com terno e gravata, aquela pasta. Então assim, eu nunca me pensei a fundo a respeito disso, nunca refleti muito profundamente. Eu sempre achei que eu ia ser advogado, né? Vou trabalhar para ajudar, vou me formar, vou ser advogado, vou ajudar meu pai, vou trabalhar com meu pai. Esse foi sempre um... Eventualmente você tinha esporadicamente algum pensamento um pouco mais poético, quero ser jogador de futebol, quero ser piloto de Fórmula 1, mas no fundo eu sabia que eu não ia atingir nenhuma dessas profissões diferentes e que ia realmente seguir o ramo do direito, que é advogar. Maravilha. Bom, sonho tudo bem, mas aí teve algum emprego fora do escritório da Colombo? Tive sim, na verdade assim, eu comecei... No primeiro ou segundo ano da faculdade, eu comecei a frequentar lá o escritório do meu pai, estagiar, mas assim, estava bastante cru, né? Não tinha nenhuma experiência, na verdade. E aí eu resolvi trabalhar num escritório que fazia um tema que meu pai não fazia muito, que era direito tributário, né? Então, um escritório pequeno, não era um escritório grande, era um escritório também familiar, né? E eu fiquei lá um ano trabalhando, fazendo estágio, né? Então, depois de um ano, meu pai chegou para mim e falou: olha, tô precisando de ajuda, você não quer ir lá trabalhar comigo? Meu pai tinha mudado o escritório de bairro, ele tinha ido para o centro, que era pertíssimo da minha faculdade. Eu falei: tudo bem, vamos lá, né? E aí comecei a estagiar com ele no longínquo ano de 1992, entendeu? Poxa. E aí fiquei até hoje, praticamente, né? Ah, legal. Então, outra profissão não teve? Não trabalhou em nenhum outro lugar? Só em escritório de advocacia? Só escritório de advocacia. Não exerci nenhuma outra profissão, ainda que ocasionalmente, né? Tipo, digamos assim, um vendedor ou alguma coisa desse sentido. Não, nunca. Eu sempre fui estagiário de direito e depois acabei me formando, pegando a carteira da OAB, sendo advogado, e advoguei. Eu nunca fiz nenhuma outra profissão, né? Nunca trabalhei com outra profissão. Antigamente o escritório de advocacia no centro era ótimo, né? Ah, sim, não, não diria que era o tempo... Eu peguei no resquício de um tempo bom, né? Não tem os tempos gloriosos, né? Porque na minha época em que era estagiário, estava saindo da faculdade, a Avenida Paulista era, digamos assim, o que hoje é a Faria Lima, né? Então, os escritórios mais bem localizados se encontravam na Paulista e na região, né? Hoje um pouco diferente, hoje você tem Vila Olímpia, você tem a Faria Lima, tem alguma coisa na Paulista, mas em comparação o centro hoje do que era há 30 anos atrás é completamente diferente, né? Infelizmente, né? Entendi. Você cursava o que? A São Francisco? Eu fazia a faculdade de Direito do Lago de São Francisco, o escritório do meu pai era em frente, né? Então era só atravessar a rua praticamente, né? Eu cursava no período matutino, então saindo da faculdade, eu almoçava, comia alguma coisa, nem sempre todo dia, às vezes tinha algum compromisso que demandava que eu começasse
o mais rápido possível, então saia por volta de uma 12h15, 12h30, almoçava e já ia para o escritório, pegar no batente, né? Legal. Tem essa facilidade, né? Tinha isso, né? Naquela época. Então, a Colombo Advogados nasceu com seu pai? Sim, na verdade sim, meu pai, filho de imigrante, meu avô chegou da Itália aqui, meu pai estudou na escola, cursou Direito na Universidade de Mackenzie e colou grau, se não me falha a memória, em 1966. Em 1967 ele começou o escritório dele. E aí ele continuou o escritório dele. E, na verdade, uma sociedade de advogados se formou comigo, né? Porque ele era um advogado individual, né? Na época não tinha esse tipo societário, né? De sociedade individual, não tinha também não tinha microempresa, não existe MEI, né? Então, assim, a sociedade unipessoal, né? Que agora chama sociedade unipessoal, né? Mas tinha um outro nome quando eles lançaram, era Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, não era isso? E aí eles não existia, cara. Então, tipo societário, o que era? A sociedade civil que você tinha, a sociedade anônima, que não era o caso, sociedade limitada, e no direito existe, você não pode fazer uma sociedade empresária, né? Seria o que a gente chama de sociedade simples pelo Código Civil, né? A sociedade em razão de ser profissional liberal e muito pessoal, então não seria uma sociedade limitada, muito embora haja um escopo mercantil naturalmente, né? Você não vai fazer uma sociedade para você não ganhar nada, né? Então não tinha, então ele era um advogado. Aí quando eu me formei, ele falou, bom, vamos fazer uma sociedade, né? Então, assim, aí se formou o Colombo Advogados Associados, porque antes era o Hélio Antônio Colombo Advogado, né? Em 67, então fundou o escritório. Fundou o escritório, que é uma continuação dele, né? Então, e aí nós fizemos uma sociedade. A sociedade de advogados, ela é registrada na OAB, ela não é registrada na junta comercial, né? Então você tem lá o órgão de classe, que é o responsável pelo registro societário. E aí foi formada a sociedade, enfim, e estamos até hoje aí, né? É legal na OAB, né? É o único órgão, né, que registra o contrato. Eu não sabia, né? Nem medicina, nem o Conselho Regional de Medicina, não é de contabilistas, nada, nenhum. É junta comercial. Junta comercial ou cartório, dependendo do tipo de sociedade. Se for sociedade civil, é cartório de registro civil. É o único que a gente registra. É curioso isso, né? É curioso mesmo porque eu acho que uma sociedade de contabilistas, de contadores, tem a mesma natureza de uma sociedade de advogados, assim como tem uma sociedade de médico, de dentistas, eles são profissionais liberais, né? Sim. É o mesmo tipo, assim, só muda a profissão. Curioso, eu não sabia não. Até outro dia eu estava pensando se era isso, eu não tenho conhecimento com relação às outras entidades, né? Então é interessante, né? Interessante. Tem todos aqueles trâmites de junta comercial, cisão, fusão, tem todo, e fica lá tem uma equipe grande. Eu tive experiência, eu presto serviços voluntários à OAB, então tive conhecimento do departamento lá de sociedades de advogados, então se faz todos os registros, vai ter uma equipe grande para tratar desses assuntos. Imagina. Uma equipe bem grande. E o nome Colombo veio devido ao seu sobrenome. É o sobrenome, né? Não tem jeito, só tinha Colombo lá. Era eu, meu pai, minha irmã, então todo mundo só sócios. Meu pai teve uma experiência de sociedade com um anterior de sociedade e aí desfez a sociedade. Talvez não tenha sido uma experiência muito agradável em determinado momento. Enfim, eu acho que você tem sempre diferenças com sócios, né? Então, falando, agora eu não quero mais ser sócio de ninguém, só vou ser sócio de vocês, etc. Então, Colombo Advogados Associados, né? Então, aproveitamos o sobrenome dele. Aí você foi o primeiro que formou, entrou na sociedade, depois entraram suas irmãs. Na verdade, aí é que tá. Eu já não lembro muito bem se nós fizemos a sociedade e já entrou a minha irmã junto comigo, ou se entrou eu e ele. Eu acredito que tenha sido eu e a minha irmã, porque minha irmã eu me graduei em 93 e ela se graduou em 95. Então aí nós fizemos a sociedade, porque antes era lá o Hélio Antônio Colombo Advogado. Eu falei, pô, precisamos ver isso aí, né? Não precisamos regularizar.
Eu não sei nem se na época, Ricardo, até por questões tributárias, né, cara? Porque uma coisa, você tem que ter uma pessoa jurídica para ter um regime tributário, então, mais amigável, né? Eu acho que ainda é, né? Aí você pode me falar com mais propriedade, né? Fazer a minha alíquota, pelo que eu conheço, da pessoa física é muito maior do que da pessoa jurídica, né? Então, a pessoa natural acaba recolhendo mais imposto. Então precisava do CGC. Para ter um CGC, o CGC na época, né? Agora é CNPJ, né? Então você tinha que falar, precisamos constituir uma pessoa jurídica e nada mais apropriado do que fazer uma sociedade nossa. E demos entrada na OAB para ter o registro lá e etc. Sim. E tal, entendeu? Então você acaba tendo um regime tributário diferenciado. Né? Então, aí entraram suas irmãs também, não? Sim, aí entraram as nossas irmãs. E aí, bom, com o falecimento do meu pai, naturalmente, saiu da sociedade, né? E aí uma irmã minha resolveu trilhar outros caminhos profissionais e ficou eu e minha outra irmã na sociedade. Então, é uma sociedade de 2 sócios hoje. Certo. Né? E qual a área que vocês trabalham? Bom, a gente atua eminentemente por uma questão circunstancial, não de opção, porque você acaba sendo indicado por um, por outro, e acaba atuando na área contenciosa civil e trabalhista. Mas a gente faz contrato, faz imobiliário, faz societário, fazemos família, sucessões, empresarial, civil, enfim, toda essa gama. A exceção, digamos assim, de tributário, que eu não faço muito, a gente tem parceiros, e criminal, que eu também não faço. Né? Criminal, ambiental, essas áreas eu não atuo. Né? Muito embora eu tenha parceiros aí, em razão da minha jornada profissional, você acaba conhecendo vários profissionais em várias áreas, né? E aí você acaba estabelecendo uma parceria, porque normalmente esses escritórios muito grandes, eles chamam de full service e acabam abarcando isso, mas também na área tem muitos escritórios médios e pequenos e profissionais de excelente qualidade que acabam atendendo áreas específicas, também por uma circunstância ou por afinidade, acabam se especializando em determinado ramo e nele acabam atuando, porque uma pessoa vai indicando outra, teve um problema penal, tem o Dr. X, ele já resolveu para mim, tive um problema civil, tem o Dr. Hélio, trabalhou para mim numa causa semelhante, etc. Então você acaba atingindo essas áreas, mas nós temos condição de, pelo menos, atender em outras através de uma parceria, entendeu? É porque o cliente ele confia muito em vocês. Né? Exatamente. Às vezes o que acontece? Às vezes ele até tem a noção que você não vai diretamente desenvolver o serviço, mas você vai estar de olho, você vai estar supervisionando. Participar, né? Em razão também da minha atuação, do meu voluntariado na OAB, eu, na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, eu também atuo hoje na ética e disciplina, né? Que é as representações, ora defendendo advogado, ora representando profissionais, enfim. Eu também tenho atuado bastante nessa área. Né? São os processos que chegam. São os processos disciplinares, né? Então, assim, geralmente queixas contra advogados, né? Dos mais variados temas, uma suposta infringência ao estatuto, e às vezes o advogado, ora é representante, né? Porque ora é representado, né? Ou às vezes algum cliente que constata alguma irregularidade e às vezes, em razão da minha atuação, acaba chegando, olha, está acontecendo isso, o que o senhor acha? A gente naturalmente dá uma analisada no caso, existe um adágio que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então você tem que analisar, né? Todos têm o direito de pedir, nem todos têm o direito de obter, né? Às vezes o sujeito não tem um bom direito e você fala, olha, desculpa, eu não vejo aqui uma possibilidade, eu não vejo que você está respaldado, ou o colega aqui não agiu equivocadamente, ele agiu corretamente.
às vezes infelizmente, às vezes é um pouco comum o cliente ficar insatisfeito com o resultado da ação e acha que a culpa é do advogado, né? E o advogado é uma obrigação de meio, não é de resultado, né? É claro que você tem que utilizar os melhores meios para atingir o resultado pretendido, mas às vezes você... Perde a causa, vai fazer o quê? Exatamente, você perde a causa, né? É sucumbência. Exato. Por exemplo, o sujeito não mandou embora um determinado funcionário, não pagou os verbas rescisórias, ele fatalmente vai ser condenado, não pode colocar o melhor advogado ali, né? Não tem, é contra a lei, etc. e tal. Então, às vezes... Alguns clientes ficam revoltados com o resultado e acabam partindo para uma queixa em que você vê que ele está insatisfeito com o resultado da demanda, mas a conduta do profissional foi absolutamente correta, entendeu? Então, é um ramo interessante, cara. Diria para você que é um nicho, né? É um nicho novo, porque a gente fazendo uma análise histórica, né, nesses anos todos de carreira, de profissão, você vê que vai mudando, né? E hoje o direito está muito mais sofisticado do que era, digamos assim, na época em que eu me formei, né? Você hoje tem muito mais áreas, muito mais complexidade, muito mais interdisciplinariedade, né? Então, nesse aspecto, tem uma sinergia boa com o contador, com a contabilidade, né? Porque você tem muita coisa que se comunica e que são complementares, né? E na época que a gente se formou, né, você tinha um ramo, por exemplo, o ramo dos processos, contencioso era um negócio mais aquecido, você não tinha uma sofisticação tamanho societário, você tinha lá os tributários, né, tributário, trabalhista, penal e civil, né, mas... hoje você tem um direito empresarial muito mais sofisticado, né? Você tem muito mais instrumentos, mesmo no campo de sociedades. Então você tem, como a gente começou na conversa, tem tipos societários que não existiam antes, entendeu? Então as coisas... Proteção de dados, tem gente... Exato, LGPD, exatamente. Direito ambiental, direito do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e Código de Defesa do Consumidor, foram leis de 1990. Né, eu estava cursando a universidade, né, então você não tinha esses ordenamentos legais, cara, não existia, não é que se resolvia pelo direito civil o consumidor, né? O consumidor hoje você tem um universo, né? Esses contratos de adesão, a sociedade de massas, né? Hoje você tem o que eles chamam de direito digital, né? Questões interessantíssimas como a herança digital, né? O sujeito faleceu, como é que fica? Né? Se ele tinha uma página no Facebook, ele não... Mas se ele tinha uma página no Instagram que tinha 1 milhão de seguidores, e aí? Isso tem um valor monetário? Isso se transmite? Transmite ao herdeiro? Como é que faz? Nossa. Transmite a terceiro? Isso está sendo discutido, isso está na pauta, tem até uma discussão de um novo, não de um novo código, mas é uma reforma do Código Civil que está justamente no Senado agora, em que se trata da herança digital. Né? E por aí, se transforma... Como vai avaliar isso? Como é aferido economicamente isso? E a questão de memorial, quer dizer, às vezes o sujeito, por exemplo, as mães que perdem o filho, que tem uma página, uma filha, e aí? Você tem um memorial, você tem um arquivo de fotos lá, você tem uma linha de vida, né? Então é interessante. Fica, né, exato, às vezes a pessoa quer transformar, não quer usar, transformar a página num memorial, digamos assim, e aí ela tem, porque os provedores falam, não, o senhor não tem a senha, o senhor não tem acesso. Não, mas sou mãe, eu sou irmã, enfim, eu quero manter essa página como um memorial, então tem uma autorregulamentação dos provedores, mas assim, é uma autorregulamentação, e às vezes eles trancam a porta para os herdeiros, enfim. Então são questões interessantes, né, cara? Você tem bastante coisa, cara. Você tem bastante coisa. Legal. E vocês têm clientes fixos também, aqueles recorrentes, ou só por uma causa? Não, na verdade, assim, é evidente que do ponto de vista, digamos assim, de gestão, é muito interessante você ter um cliente fixo no qual você provê uma assessoria, como acho que você tem, né? Na maioria, olha, você cobra que a gente chama de advocacia de partido, né? O cliente te paga um valor fixo por mês para você atender determinadas demandas. Olha, eu vou te passar, digamos assim, o meu contencioso trabalhista. Eu tenho um universo aí de X ações,
todo mês entra uma, sai outras, etc. E tal. Então você faz essa gestão, você cobra um partido por um valor fixo por mês, por um valor fixo por processo, etc. e tal. Aí você tem também aquele profissional liberal, né, que é contratado realmente para a realização de um determinado trabalho, ou o patrocínio de um processo em que você vai ajuizar uma determinada demanda, ou no que você vai defender, ou que você vai fazer uma determinada operação societária, ou você vai fazer um contrato, você vai assessorar numa compra e venda. Enfim, eu acho que tudo depende muito da demanda, e essa demanda que o cliente tem, né? Claro que numa pessoa jurídica, uma pessoa natural, ela tem menos demandas, são demandas mais pontuais, esporádicas. Claro, dependendo da pessoa, da atividade, da renda dessa pessoa, do que ela desenvolve. Agora, as empresas, geralmente no dia a dia, se é uma empresa que tem, sei lá, muitos consumidores, ela vai ter um problema com administrativo, PROCON, vai ter problema judicial. Se é uma empresa que tem trabalhadores, ela vai ter questões trabalhistas, qual é o ramo de atividade dela, se é uma atividade de prestação de serviço, se é uma atividade industrial, o que tem, o que não tem. Então, assim, dependendo para o próprio empresário, o tomador de serviço, sai mais em conta, em vez de ele contratar pontualmente, ele pagar um valor fixo mensal, um valor pré-definido, para ele não ter surpresas com relação aos custos, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Porque vai ter com certeza, né? Com certeza. Na verdade, esse é um problema que a gente vê aqui no Brasil, que o pessoal não tem essa cultura de preventiva, né? É aquela cultura de apagar incêndio, né, cara? Então, gasta mais. Com certeza. Você fazer uma prevenção, né, é muito mais barata, digamos assim, além de sábia, do que você fazer só digamos assim, só a solução, né, o conserto, né? Então, só a reação, né? Então, isso com tudo, eu transporto muito esse negócio, a questão de seguro, né? Por exemplo, você pega um país como os Estados Unidos, em que existe lá um mercado de seguros bastante sofisticado e ativo e abrangente, né? Então, eu vou fazer o seguro. Bom, você não vai ter o gasto mensal do prêmio, mas também se acontecer o sinistro, né? Imagina um caso como esse aí que aconteceu, essa tragédia aí no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, a maioria das pessoas certamente não tinha seguro residencial, né? Então acontece uma tragédia dessa. Residencial, tudo, exato, né? Exatamente. Então, perderam tudo. Exatamente. Então, se assim, mas o prêmio, não, tudo bem, é um contrato aleatório que a gente chama. Você pode pagar a vida inteira e não acontecer, né? Mas, por outro lado, se acontece, é muito mais barato do que se você tiver que assumir esse prejuízo, né? Então, assim, existem alguns problemas culturais, né? Que eu acho que no teu universo também você contempla, né? Porque o brasileiro tem uma dificuldade em aquisição de serviços, né? Se você está falando de produto, eles às vezes até costumam pagar algo que não vale, né? Mas no serviço ele tem uma resistência, né, cara? É interessante isso, né? O iPhone você pode comprar e pagar o exato. Agora, para se prevenir... Exatamente. Seguro, o iPhone paga 5 mil, um negócio que é só de imposto, sei lá quanto você paga. Você diga melhor do que 200% de imposto. Um aparelho que vale 1.000, o cara paga 5 mil, mas ele acha ruim de pagar R$200 do plano de seguro do carro, você entendeu? É complicado, né? Entendeu? É complicado. E sobre a sede, vocês têm uma sede no centro, né? Mas hoje em dia precisa mesmo de uma sede física? Olha, você sabe que é uma questão que eu fico me indagando com frequência, né? Eu até eu fiz essa pergunta uma vez para um pessoal de marketing, né? Olha, o que vocês pensam disso, né? Eu tenho sede aqui no centro, né? A gente tem a sede no centro desde 1994 no mesmo endereço e etc e tal. E eu fiz a pergunta para uma empresa de marketing que eu estava contratando, de marketing jurídico. Olha, será que eu mudar o endereço? E isso foi até curioso, cara, isso antes da pandemia. E a resposta que eu tive foi, olha, não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes precisa fazer uma reunião, você se desloca até o cliente. Você entendeu? Ou você
tem essas facilidades hoje que não tinham uns anos atrás. Você contrata uma sala aí, co-work. Não sei se fazer um jabá aqui, mas tem empresas especializadas que contratam que provém esse tipo de serviço, né? Na verdade, elas alugam espaços para você fazer. E isso eu acho que com a pandemia se acelerou muito, né? Porque a gente vive numa cidade, né, São Paulo, que é caótica, né, cara? É muito trânsito, dificuldade de deslocamento, transporte público e etc e tal. E às vezes, talvez uma reunião em que você, sei lá, um bate-papo de uma meia hora, você talvez demorasse mais para chegar no destino desse bate-papo do que efetivamente durante essa consulta, digamos assim, né? Às vezes é melhor uma videoconferência. Eu acho. Não, assim, depende. Eu deixo bem à vontade. É claro que depende muito da agenda minha, da agenda do consulente, do que ele tem de tempo, porque às vezes ele também não tem. Eu quero para ontem, para ontem eu não posso te atender fisicamente. Eu quero te atender. Vamos fazer. E hoje é curioso, né? Você tem várias opções, né? Você pode fazer um WhatsApp, você pode fazer um Teams, você pode fazer um Google Meet, você pode fazer um Zoom, enfim, tem uma infinidade de formas. Então, assim, eu acho que funciona bem os encontros virtuais, né? Eu acho que funciona bem. Agora, depende, às vezes o consulente também é um cara que quer uma pessoa que quer um encontro, ou ele quer saber se você tem ou não tem uma sede, né? Talvez isso dê uma segurança para ele, né? Enfim, depende, né? Depende muito. Mas assim, eu não tenho preconceito com relação a isso, não. Eu acho que é muito conveniente e muito prático. Então, às vezes, te poupa tempo, te dá agilidade. E no fundo, Ricardo, você bem sabe, né? Os clientes querem que resolva o problema, né? Ele não está muito preocupado, né? Ele está preocupado na solução do problema dele. Então, com certeza. Eu, assim, encaminho, olha, vamos fazer aí... Vamos fazer virtual, a gente faz um bate-papo virtual, não há necessidade, né, de se deslocar, enfim. Né? E mudou também os processos. Agora tudo. Hoje físico, sim, né? sim, isso sim, né? Você teve muita alteração tecnológica, né? Você teve uma revolução, na verdade, né? Então, o que faz até você se questionar do ponto de vista de poder público, né? Cara, será que é necessário esses prédios de fórum, né? Um negócio... Porque tinha o custo daquilo lá. É um custo gigantesco com energia, com manutenção, e você olha, por exemplo, eu cito o Fórum João Mendes, que é ali no centro, né? Você entrava lá, era forrado de processos, né? Até o alto, as prateleiras não cabiam mais, era super apertado. Hoje você vai lá, cara, tá vazio, porque numa sala desse tamanho aqui você pode colocar 1 bilhão de processos, né? Na verdade, você coloca uma equipe aqui, claro, tem um data center, tem hospedado em nuvem ou em algum lugar aí que toma um espaço, mas não da forma que... Lá no satélite lá. Exatamente. Então tá em nuvem, tá num lugar naturalmente, seguro. Mas... e outra, não toma o peso, aquela papelada, aquele peso, aquela coisa toda. Então... você tinha um exército de estagiários, digamos, que ficavam indo aos fóruns para umas fichinhas para verificar os processos. No Brasil inteiro, né? Exatamente. Então, assim, hoje tem algumas... a maioria está digitalizada, eu acho que todos estão digitalizados. Tem algumas plataformas processuais. A oficial do Conselho Nacional de Justiça é o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Tem plataformas boas, tem plataformas não tão boas, mas assim, é inegável que você tem muito mais agilidade, né? Então, às vezes o consulente ou o cliente fala, olha, eu estou com um processo no Paraná. Quer dizer, eu vejo imediatamente, né? Se você colocar, sei lá, 20 anos, 10 anos atrás, vamos deixar 10 anos atrás, 15, vai, acho que 15 anos atrás, acho que a digitalização, pelo menos aqui em São Paulo, começou em 2013, eu acho. Não, começou pelo João Mendes, começou paulatinamente, mas eu acho que no Paraná tinha alguns estados que começaram um pouco antes, né?
Eu tinha qual que eram os procedimentos, qual seria o procedimento à época? Você precisaria, eu vou ligar para o Ricardo, será que ele conhece algum advogado no Paraná? Eu conheço um colega em Curitiba. Vou ligar, escuta, você conhece algum colega em Toledo? Né? Eu preciso ver um processo na Vara Civil de Toledo. Ou você ligava para a OAB local e falava, olha, eu estou precisando ver um processo, tem algum colega aí que faz esse tipo de serviço. Então, nesse trâmite, você acaba perdendo um tempo, né? Então, tipo assim, olha, também, né? às vezes, exatamente. Nesse aspecto, sim, né? Então, você perde tempo e dinheiro. Hoje, eu estou conversando com a pessoa no telefone, me dá um número, né? Porque eu já enfim, acesso à internet ali, acesso ao site do tribunal, me dá um número. Tô vendo. Peraí, eu tô baixando o processo. Eu vou mandar para você. Enfim, porque a parte acaba recebendo uma folha singela ali com o número do processo. Tem lá, tem a forma e tal. Mas ele às vezes também não tem acesso, porque nem todo mundo tem o certificado digital. Você tem algumas entradas, algumas barreiras, né? Então, mas de qualquer forma a pessoa não tem o hábito, mas vem lá, onde você acessar o site, qual o código que você tem que colocar, né? Mas isso facilitou muito, né? Isso aí facilitou muito e é aquele negócio, né, cara? Facilita de um lado, aí prejudica outras pessoas, acabaram, né, perdendo emprego, enfim. Né? Então, você tinha uma massa muito maior que estava permanentemente ocupada com esse tipo de serviço, que a gente chama de advocacia de correspondência, né? Você, olha, precisa tirar cópia do processo, precisa ver se já juntou o mandado de citação para ver se o prazo está correndo. Então, se acabava utilizando o que chamavam-se de correspondentes, né? Você tinha um correspondente lá em Ribeirão Preto, porque você não se deslocava, né? Você fala, manda lá para a doutora lá que ela precisa ver esse processo aqui, esse processo ali, enfim. Então, tinha os que faziam audiência também, né? Tinha os audiências. E hoje ainda até tem, né? Porque o que acontece? Durante a pandemia, durante o período pandêmico, eles tinham que tratar essa questão, né? Não vamos parar, você para 15 dias, mas não vamos parar para sempre, né? Então nós temos que desenvolver os nossos trabalhos, tem processo chegando, enfim, é uma indústria, né, meu caro? Então você tem um número de processos no Brasil escandaloso, né? A índice de litigiosidade, né, é muito grande. Então você tem, sei lá, tem praticamente um processo para cada 2 pessoas, tem um acervo de 100 milhões de processos, né? E precisa botar para frente, o processo precisa prosseguir, precisa chegar ao seu termo, né? Então, eles adotaram Zoom, ferramentas para fazer as audiências. Agora, o Conselho Nacional de Justiça está recomendando que as audiências sejam retomadas presencialmente, né? Então, você tem... Ainda existe, né? Existe porque é prático, né, cara? Você fazer virtual é prático, né? Existem alguns problemas operacionais, às vezes também as partes têm conexão de internet ruim, isso atrapalha bastante, cara. Nada que a outra pessoa tá falando. Isso assim, atrapalha bastante. É um negócio que dificulta mesmo, né? Você vê e fala, nossa, não tô entendendo o que ele tá falando. Aí é aquela falta de etiqueta, né? Tipo, o sujeito deixa o microfone aberto, aí você vê os latidos, uau, 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 né? Você não consegue ouvir, né? Cara, você não vai falar? Fecha o microfone, né? Entendeu? Então, assim, tem aquele problema de etiqueta, né? Então a pessoa não tem muita noção, né? Então, assim, mas aí é uma questão educacional, né? E também vai aprender ainda. Exato. Mas, assim, eu acho que funciona bem. Diminuiu. Eu tenho algumas experiências, eu tenho feito, às vezes, sobretudo nem tanto no estado de São Paulo, né? Mas estado de Minas Gerais, tem muita coisa que eles fazem, a primeira audiência, digamos assim, virtual ou híbrida, né? Eu fiz uma audiência semana passada híbrida, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em que eu estava aqui em São Paulo, tinha um colega do Rio Grande do Sul que não sei se era da cidade ou estava também virtualmente presente, e uma parte foi o juiz
juiz sentado na mesa, como se estivesse aqui na ponta o juiz e a outra parte aqui nesse lado da mesa e, enfim, a gente funcionou bem pro meu cliente que é muito mais barato e satisfatório, porque não precisa deslocar, para mim também, né? Vou para o Guarani fazer uma audiência, eu vou perder 2 dias. Vamos tirar a questão dessa calamidade. Suponhamos que estivéssemos, não teria problema nenhum, eu tinha que pegar um avião, ir para, talvez descer em Porto Alegre para Uruguaiana, com antecedência que se recomenda, não vou fazer isso no dia de audiência, na véspera anterior, aí eu faria audiência às 13 horas, aí eu tenho que ver que hora que eu vou chegar em Porto Alegre para ver se eu consigo voltar no mesmo dia, aí eu perderia 2. Senão eu perderia 3. Então, quer dizer, é um custo, né, cara? É um custo que teria... funcionou e resolveu satisfatoriamente, entendeu? Na época do processo físico, o doutor teve algum problema de que perderam algum processo lá, que era físico? Olha, assim, de perder efetivamente os autos, né, eu não me lembro. Assim, de haver um caso comigo, muito embora o Código de Processo Civil, à época, e eu não sei não sei hoje, existia um procedimento que chama procedimento de restauração de autos, né? Então as partes tinham que dar o que tinha. Eu me lembro que no Paraná, eu fui fazer uma vez um trabalho em Londrina, que tinha bastante processo de um cliente que a gente atuava lá. Os cartórios pediam para você, quando você protocolava uma petição ou qualquer coisa, que você fazesse em 3 vias, que era uma via para os autos, uma via para você, comprovante de protocolo, e uma via que eles chamavam de autos suplementares. Então eles constituíam um auto suplementar com as peças que as partes forneciam. Então eles já se preparavam para isso. Agora, assim, de perder momentaneamente, que você ia lá ver, olha, cadê o processo? Procura daqui, procura lá, arquivaram em alguma prateleira errada e naquele universo de milhares de processos, os caras não achavam, né? Então você ia lá ver, olha, o processo está guardando juntado, está na juntada, mas eu quero dar uma olhada nos autos. Aí... Ou saiu publicação, diga a parte sobre as folhas tal. Você fala, bom, eu quero ver as folhas tal. Aí o cara, porque o que é? Saía a publicação, nesse aspecto você vê como eles tinham muito mais trabalho, né? Porque saía a publicação no Diário Oficial, eles tinham que carimbar, certificar, escrever. Hoje, meu cara, é tudo... Hoje você protocola uma petição eletronicamente, né? Já o software já junta na sequência, você entendeu? É coisa que o cara carimbava junto, botava um carimbo junto ao dia, que dia que nós estamos hoje? No dia 26 de junho de 2024, junto aos autos petição. Aí furava, você entendeu? Então tinha as pessoas que ficavam o dia inteiro furando papel e numerando, e tinha que numerar as folhas, e às vezes errava, e não podia rasurar, tinha que certificar, renumerar, etc e tal. Então, assim, já teve casos que você chega, eu quero dar uma olhada nesse processo, publicação hoje, não estou achando o processo, doutor, volta mais tarde, volta amanhã, entendeu? Isso sim, agora, de efetivamente sumir os autos, graças a Deus eu nunca tive, muito embora a gente saiba que já ouvi casos. Legal. Entendeu? E a inteligência artificial, o que o doutor acha? Porque tem gente que pega lá, coloca alguma coisa, manda no processo, nem lê. Então, isso é um desafio, né? Na verdade, a inteligência artificial, na minha ótica, na minha opinião, ela está aprofundando o que o Google já está fazendo, né? Então, hoje em dia, você tem um mar de informações infinita, né? É uma quantidade absurda o que você tem de informação hoje, né? A inteligência artificial é inexorável, né? Eu não vejo como é que você vai parar um processo desse, né? Eu não sei que consequências que elas vão ter, quais são os benefícios e certamente os malefícios que isso vai trazer, né? Eu penso bastante, na época que eu era formado, por exemplo, você não tinha profissão de web designer, não existia web, né? Então eu acho que vai acabar com diminuir, eu acho que vai impactar em várias profissões. Eu cito, acho que direito, não que você não vai precisar de advogado, mas eu acho que você
vai diminuir bastante, né? Assim como o médico, eu acho, né? Eu acho assim, não talvez uma inteligência artificial, mas essas máquinas que te escaneiam, você vai diminuir bastante a incidência de profissional. Você não vai acabar médico? Não vai acabar, mas você vai ajudar, então. A inteligência artificial vai te ajudar. Eu acho que sim, cara. Eu acho que dependendo da forma como você... É claro que vão haver casos que o sujeito vai copiar e colar, mas assim, eu acho que pode ser uma ferramenta que te auxilie bastante, né? Pode ser. E ela vai se sofisticando, né, Ricardo? Então, assim, eu sei que parece que aplicaram lá a prova da OAB no chat GPT, acho que em novembro de 1922, ele não gabaritou, não conseguiu fazer o mínimo necessário para passar. Aplicaram em março de 2023, ele gabaritou. Então, quer dizer, em 6 meses, a coisa vai evoluindo, né? Eu acho que se você pegar hoje, é muito mais evoluído do que era um ano atrás. E se você pegar o ano que vem, vai estar mais evoluído do que hoje. Então vai se sofisticar. Agora, que tipo de consequências? Eu acho assim, você não pode tentar parar isso aí, né? Agora, a grande questão é que vai trazer, né? Saber utilizar. Saber utilizar e quais são as consequências para o próprio mercado de trabalho, né? Tipo, pô, sei lá, vai tirar emprego, não vai tirar, vai desenvolver outras áreas, não vai? Então, essa é a incógnita, né? Entendeu? Então, mas assim, não é um assunto do qual eu sou um curioso, bem... muito pouco informado sobre isso, né? E o maior desafio de ser empresário no Brasil? O Brasil é aquela clássica frase, né? O Brasil não é para amador, né? O brasileiro, ele tem... Assim, aqui tem algumas coisas que são até... Eu acho até meio triste, né? Porque... assim, eu não sei se o brasileiro tem um certo preconceito com o empresário, né? Parece que empresário é um vilão, né? Quando na verdade você tem empresários que são brilhantes, e você tem também empresários que não são, ou que são ruins, como você tem funcionário público ruim, péssimo, você tem funcionário público bom, você tem médicos bons, médicos ruins, advogados bons, né? Assim, o Brasil ele é muito, digamos assim, agressivo, né, não amigável, né, para empresário, né? E dificulta muito, né? Você tem muita burocracia, você acaba elevando o custo, né? Você tem a questão dessa insegurança jurídica que existe, né? Você tem várias questões, né? Uma justiça dirigista, assim, que entra no contrato, a legislação trabalhista. É claro que você tem que respeitar um mínimo, né? Mas, assim, pô, às vezes o cara paga tudo, ou por uma questão financeira até não consegue pagar, mas paga de alguma forma que não seja a que está prescrita, ele acaba tendo que pagar novamente, né? Então, assim, não é querer justificar ou acobertar maus profissionais, maus empresários que existem, mas assim, eu acho que a gente não tem, culturalmente falando, e do país, a gente não tem muita simpatia não por empresário, quando na verdade eu acho que deveria ter, né? Porque nós que damos o dinheiro pro... Exatamente, mundo, né? Então, assim, você tem uma cultura aqui de funcionalismo público, né? Um negócio, assim, são as carreiras muito bem pagas, comparado com o geral da população, né? O cara, às vezes, cursa uma universidade pública e depois ele sai... Ou seja, ele passa a vida inteira pendurado no Estado, né? Então, assim, ele faz uma faculdade estadual ou federal, que cujo sustento é dos impostos, aí depois ele vira funcionário público, aí tem a estabilidade, tem as coisas todas, aposentadoria. Quer dizer, parece, como digo, parece um antigo regime, né, da pré-revolução francesa, né? Então você fica um pouco revoltado, né, com isso, né? E você fala, pô, você tem que
você tem que fomentar, né? Você tem que deixar um mercado de empreendedorismo quanto mais livre, melhor, porque as pessoas acabam se... É como que a gente está falando, como a inteligência artificial, a computação, quer dizer... a gente pegou uma época que não tinha isso, hoje você se imagina... Entendeu? Assim, o saldo que é? Não é muito mais positivo do que negativo, né? Então... evolução, né? Evolui, né? Vamos para frente, né? É difícil, cara. O governo poderia trabalhar em favor dos empresários, né? Das empresas que contratam e pagam imposto, e ser a desfavor aqueles maus empresários que não pagam nada, que só faz isso, que enganam sim, funcionário. Com certeza, assim, eu não sei, talvez seja algo até mais do teu conhecimento, né? Mas existe lá, não sei se posso estar falando aquela curva de Laffer, não é? Que quanto mais imposto você paga, menos você vai deixando de produzir. Né? Então, assim, eu não sei até o que você acha. Eu acho que o Simples é um negócio legal. Né? É claro que você tem lá as faixas e etc e tal, você sabe melhor do que eu, mas assim, você descomplicar isso, você fala, pô, quanto é que é a minha alíquota? Sei lá, 15%. Pô, beleza. Então, vamos trabalhar com isso e é isso. Né? E acabou. Então, quer dizer, entra 100, eu sei que eu tenho que pagar 15. Né? Porra, você dá previsibilidade, porque aí o empresário, ele planeja com relação ao que ele sabe. Né? De repente vem um meteoro e fala, pô, mas eu não tinha como prever isso. Né? Então, quer dizer... É aquele tal negócio, né? Eu sempre falo que o governo parece que tem aquela filosofia de tipo, como é que eu posso te atrapalhar hoje, você entendeu? Então, vou criar um negócio assim, vou criar uma burocracia assado, né? Então, você fala, pô, cara, mais um problema, né? Aliado aos outros, né? Uma falta de segurança, questão de educação, né? Pô, ainda tem que enfrentar isso, né? É complicado. É muito complicado, né, cara? É muito complicado. E é desanimador, né? E aí você acaba constatando também com tristeza, tem muita gente que desiste e vai embora, né, cara? São pessoas, assim... São cérebros bons, né, cara? Pessoas que podiam estar aqui, pô, gerando riqueza, partilhando conhecimento, né? Sim. Tem muito cara que desiste. O cara fala, putz, eu vou embora, cara. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? E é triste, cara. É triste porque, no fundo, você quer que teu país vá para frente, né, cara? Você quer progredir, né? Com certeza. E me conta um processo engraçado, diferente que teve no escritório. Não precisa contar o nome, né? Não, claro. Agora, mas um processo assim que você fala, nossa, que estranho ou engraçado. Assim, talvez não seja... Tem algumas coisas que você acaba se divertindo, né? Assim, casos de família, né? Casos de família são aqueles casos em que muitas vezes você não tem um racional, né? Então você tem um emocional muito exacerbado. Então você acaba vendo umas situações e horas são melancólicas, horas são realmente tristes, né? Porque você fala, nossa, né? Putz, sei lá, marido, mulher, pai e filho, ficam brigando por um negócio. Filho, horas, sabe, assim, tipo, horas são tristes, horas são bacanas, né? Mas, puta, cara, difícil de pegar assim num caso curioso. Tem vários, mas assim, eu gosto muito não é caso do escritório, mas gostava muito de ver as audiências, né? Porque você, sobretudo na Justiça do Trabalho, então a Justiça do Trabalho ela concentra muitos atos em audiência e o principal meio de prova costuma ser as testemunhas, né? E testemunha é aquele negócio, né? Às vezes você vê que o cara tá mentindo pra caramba, não tá bem preparado. Não tá, entre bem preparado, que seria preparar testemunha, um negócio antiético, mas enfim, a gente sabe disso, né? Mas uma vez, assim, às vezes tem situações em audiência. Uma vez eu fui assistir, muito tempo atrás, estou esperando a minha audiência, as pessoas, eles marcam a cada 15 minutos, 10 minutos, que o cara não tem condição de fazer, né? Porque só o fato de qualificar as testemunhas, as partes, já demora 5 minutos. Aí fica aquela discussão que é da lei, olha, tem acordo, não tem acordo, eu ofereço 1.000, eu quero 100.000, mas, puta, vamos subir um pouco, vamos descer um pouco, né? Você acaba perdendo tempo. Não deu acordo, então vamos instruir.
Então vamos ouvir as testemunhas, primeiro depoimento pessoal, depois das partes, aí depois a parte testemunhal. Aí uma vez... Então eu ficava na sala, porque a maioria das audiências é pública, existem alguns temas que são segredo de justiça, mas aí o juiz tem que avisar, ó, é segredo de justiça, vocês vão para fora, etc e tal, as causas de família são segredo de justiça, e uma outra causa trabalhista, às vezes pela questão, sei lá, eventualmente um assédio sexual, uma coisa mais fora do padrão, mas... Em regra, são ações públicas, processos públicos. Então, uma vez eu estava lá vendo, esperando a minha audiência, que seria mais para frente, e entrou uma audiência de um desses clubes de futebol. Né? Mas era curioso, o clube tem um estádio próprio, e aí tinha o bilheteiro, era o cara que fazia a venda dos bilhetes. Né? E aí ele estava entrando com uma reclamação trabalhista contra o clube pedindo vínculo de emprego. Porque ele vendia os bilhetes Aí, depoimento, não me lembro se era do pessoal, acho de uma testemunha. E aí o advogado do clube virou e falou assim, escuta, eu queria saber como é que funcionava a questão da venda dos bilhetes, né? No jogo do estádio do X, eu não vou citar nome, né? No jogo do estádio do X, quando joga X contra Y, quem que provê um bilhete? Quem que é responsável pelos bilhetes? Aí você faz a pergunta, o advogado faz a pergunta pro juiz, e o juiz fala, olha, quando tem isso, quem que é responsável pela venda dos bilhetes? O juiz faz a pergunta para a testemunha responde para o juiz, e o juiz reduz no termo lá, dita lá pro assistente, o assistente coloca na ata, né? Aí ele fez a pergunta, o advogado, quando é XY no estádio do X, quem que é responsável pelas vendas do bilhete? Aí o cara virou, o juiz passou a pergunta, e a testemunha ela falou assim, olha, geralmente no estádio do X contra o Y, o seu mando é do X, é o X que é o que traz os bilheteiros. Mas também é o seguinte, às vezes é X contra Y, mas o mando é do Y. Então aí é o Y que traz os bilheteiros. Mas também às vezes não funciona assim, porque às vezes o mando é da federação. Então aí a federação é que traz os bilheteiros. Mas também às vezes tem uma... O que o senhor perguntou mesmo? Aí o juiz falou... Esqueci. Aí, tipo assim, umas coisas muito engraçadas. O que o senhor... Desculpa, mas o que o senhor perguntou mesmo? Putz, esqueci, o juiz esqueceu. Então, assim, você vê umas situações, né? E às vezes quando também o cara vai depor lá, o dia tem 20, você faz as contas, a que hora que você chegava? Eu chegava às 7, mas eu saía às 7, eu demorava 3 horas na condução, mas às vezes eu ficava... Você faz a conta lá, o dia tem 28 horas. Né? Você fala, pô, mas como assim, né? Se o cara chega às 6 e sai às 18 e aí depois tem que voltar, no dia do cara, o cara trabalhava mais do que as horas que o dia tem, né? Então você tem umas situações assim engraçadas, né? Agora, de caso, assim, realmente eu não lembro. Tem, se eu tivesse um tempo maior para pensar, talvez eu achava, mas eu me divirto mais com essas questões de audiência, assim, porque a audiência sempre dá aquelas escorregadas, né? No improviso, o cara lá dentro não acaba... Fica nervoso, né? Porque o juiz... Na frente do juiz. Na frente fica, cara. Na frente fica porque, assim, o juiz tem obrigação legal de... É crime, né? Falso testemunho. Então você... A parte, quando ela depõe, ela tem a prerrogativa dela mentir para ela se beneficiar em autodefesa, etc e tal. Mas a testemunha, ela está prestando um serviço à justiça. Então ela não pode mentir. Né, porque isso é falso testemunho. Então, quando o juiz ele é obrigado a falar, o senhor está aqui para dizer a verdade. Se ficar provado que o senhor mentiu, o senhor vai ser processado e apenado por crime de falso testemunho. Puta, aí tem uns caras que começam a tremer, né? O cara começa a tremer. Tem cara que começa a tremer, porque a justiça tem essa... Né, ela ainda tem essa imagem, né? Ela ainda tem essa autoridade, né? As pessoas acabam respeitando, tem muita gente que se sente bastante desconfortável, né? Seja como testemunha, seja como parte, fala, calma, porque assim, para mim é o dia a dia, né? Você acaba se acostumando com isso, né? Mas tem pessoa que fica extremamente contrariada de estar lá, ou às vezes você fala, pô, preciso de uma testemunha, leva, o cara fala, pô, não tenho nada a ver com isso, tenho que estar aqui, etc e tal. Então,
Então você tem esse lado, né, que acaba, enfim, mas você tem que conversar, né, faz parte, né, eu também, sei lá, uma parte, né. Pessoalmente dá mais medo do que videoconferência. Eu participei das duas. Ah, sim, porque pessoalmente você está num ambiente desconfortável para você, né? Diferentemente de mim, assim, sei lá, que é algo mais corriqueiro, no fórum você vai para ver processo, mas assim, para uma pessoa que, digamos, é leiga, ela vai num lugar, existe uma certa formalidade, né? Tem uma autoridade, às vezes a autoridade é um pouco autoritária e também, sabe, não acolhe, coisa e tal, o cara também até justificável, tá lá no meio de 30 audiências, o cara tá cansado, extenuado de trabalho, então fala, ó, o senhor não vem aqui mentir. Então a parte se sente muito na defensiva, a gente vê pessoas que ficam bastante incomodadas, bastante desconfortáveis, né, na hora de ir para a justiça. Dá um conselho para quem está iniciando um escritório de advocacia hoje. Olha, assim, nós estamos vivendo uma era, né, da educação continuada. Então você vai ter sempre que estudar, né? E assim, às vezes a matéria é meio árida, né, meio chata, né? Assim, se eu puder dar um conselho, sobretudo nesses tempos aqui de conselho bom, se fosse bom a gente vendia, né? Não dava, né? Mas assim, um advogado, eu acho que ele tem que ler bastante. Ele tem que ler muita coisa. Você entendeu? Não só de direito, ou talvez nem tão de direito, mas assim, você tem que estar sempre estudando, e eu acho assim, uma forma de você estudar é você ler continuamente, que seja poesia, prosa, ficção, não só livro técnico, você tem que ler bastante. Isso é um conselho que eu ouvia há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 26 anos atrás, num curso de pós-graduação que eu estava fazendo, e ele falou, advogado tem que ler muito. Não é só livro técnico, tem que ler muito, né? Machado de Assis, ler literatura internacional, literatura nacional. Então, assim, você não vai ter nenhum prejuízo com isso. Ao contrário, você vai ter um ganho. E esse ganho vai se refletir intelectualmente em você e também na sua profissão. Então, talvez hoje em dia a rapaziada não é muito, talvez um pouco refratário à leitura, né? Então, você tem que ler os clássicos, ler os livros técnicos, ler bastante. Principalmente por causa das audiências, né? Não, porque você acaba adquirindo vocabulário, não um vocabulário empolado, vocabulário juridiquês, mas assim, raciocínio, imaginação, então você desenvolve, muito embora você pode parecer que não, você vai ver que você tá melhorando, tá acrescentando, tá enriquecendo. Então, leia bastante. Vocabulário, bastante. Né? Leia. Vocabulário para você saber se expressar, você saber defender os seus clientes, você saber colocar no papel o que está acontecendo, entendeu? Sim. Tem algum arrependimento desse tempo aí, todo aí? Cara, talvez não ter lido mais, né? Talvez seja um arrependimento. Talvez não ter lido o quanto eu deveria ter lido, não ter estudado o quanto eu deveria ter estudado, né? Mas fora isso não, né? A gente está vivendo, a gente está sempre aprendendo, né? Esse que é o... Vambora, enquanto tem, como diz lá o narrador, enquanto tem flecha, tem bambu. Enquanto tem bambu, tem flecha. Vamos embora, cara. Vamos indo. Legal. Isso vindo de quem fez a melhor faculdade, né? Não! Direito do Brasil. A faculdade é outra coisa. A faculdade não faz o aluno, né? É o aluno que faz a faculdade, né? Então, você vê que às vezes as pessoas talvez não tenham feito uma faculdade, digamos assim, tão mais conceituada, mas são excelentes profissionais, porque são aplicados, são estudiosos. Eu acho que o aluno é quem faz a faculdade, né? Não a faculdade faz o aluno. Maravilha. Um agradecimento especial para alguma pessoa? Te ajudou? Meu pai me ajudou, né? Minha família, meu pai me ajudou muito, né? Então, você tem que agradecer várias outras. É delicado você... Esquecer de alguém. Exato. É delicado. Mas, assim, meu pai me ajudou bastante, né? Então, eu sou sempre grato a ele, né? Eu só me arrependo de não ter falado isso em vida para ele, mas isso é a maturidade que a gente vai dar, né? Às vezes você não dá o valor, né? Mas é ele que eu agradeço. Um conhecimento enorme, né? Um cara sábio. É um cara que ajudou bastante, né? Mimou, né, cara? Pô, você te dá, assim,
vai te dando os atalhos, né, cara? Então, assim, puta, pagou minha educação, enfim, uma série de coisas, né? Foi um excelente pai, então eu agradeço a ele. Legal, bacana. E qual a importância da contabilidade na sua empresa? É importante, cara. Eu acho assim, primeiro você tem que estar o mais correto possível, né? E eu acho que a contabilidade, ela ajuda bastante, no caso também me ajuda com as questões da administração dos funcionários lá, me facilita a gestão, né, de funcionários, férias, os pagamentos, o que eu tenho que pagar, imposto, enfim, retenção, tudo isso, balanço, né, imposto de renda, que isso me facilita bastante, né, é um trabalho que, na verdade, eu não tenho, né, e eu tenho o conforto de ter uma empresa boa que me ajuda a fazer isso, né, então a preocupação a menos. Eu acho que é o que a gente também está falando um pouco aqui, né, o pessoal às vezes quer economizar nos serviços, né, cara? Então, assim, a contabilidade, além de dar uma segurança, e dá também uma educação financeira para você saber. Eu acho que falta também educação financeira para o brasileiro, né? Esses negócios de, tipo, o cara gastar menos do que ele ganha, né? Entendeu? Então, e você te dá te mapeia, né? Te dá as informações necessárias para você empresariar, digamos assim, né? Se preocupar com outras coisas mais importantes para o teu negócio do que efetivamente questão burocrática. Então é importante, cara. Eu diria que é fundamental, né? Legal, tá ótimo. Bom, doutor, passa seus contatos ali, pode falar lá. Muito embora a gente tenha página no Facebook, no Twitter, etc., eu ainda sou um cara um pouco mais, digamos assim, tradicional, né? Então, assim, o contato para mim, eu tenho o telefone que é do escritório, 011-3241-8181, 3241-8181, e o meu e-mail, que é Hélio, funciona bem, Hélio sem H, ELIOJR, Hélio Júnior, heliojr@colombo.adv.br. São esses os contatos. Maravilha. E quem tiver dúvida também, qualquer coisa, manda uma dúvida para mim aí manda. que eu repasso lá. Exato, ou para o e-mail que falou, manda para o Ricardo, estamos à disposição. Fico sempre à disposição e agradeço o convite aqui, foi muito agradável. Falei bastante. Maravilha. Bom, eu que agradeço a sua presença. Imagina. Foi muito bom. Acho que teve muitos conselhos aí e uma aula. Não, a gente vai ficando velho, né? Então, essa é uma das belezas de se ficar velho, né? Você já viu muita história, começo, meio, fim, então você tem até algumas informações, né? Nem sempre as pessoas ouvem, né? Também, mas são experiências, é a experiência que eu tenho da minha vida, né? É isso. Legal. Bom, muito obrigado, doutor. Imagina. Pessoal, siga-nos aí e aperte o sininho aí. Qualquer dúvida, manda a mensagem para nós aí. Obrigado. Solta o like, né? Isso mesmo. Até logo.